Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus ao seu coração, amém? Gente, que alegria nós estarmos juntos. Louvado seja Deus. Eu tenho muitos agradecimentos para fazer, mas eu vou deixar para fazer alguns deles no final. Eu só queria louvar a Deus por cada um que está aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, os pastores da casa aqui, nos deixando muito honrados, nos prestigiam nessa noite. Os pastores do presbitério local, os pastores do apacentamento da nossa igreja. Se eles estão aqui, irmãos, é para nós um sinal de muita honra, para nós é muita alegria, porque significa que de alguma forma eles estão acreditando naquilo que estamos construindo. Então eu queria louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Nem todos com certeza podem estar devido à agenda multiministerial que nós temos aqui no Mevan, mas glória a Deus pela vida de vocês, pastor Vânios, pastor Ney, pastor Everton, os demais pastores. Uma alegria poder utilizar desse púlpito nessa conferência com vocês aí. Uma alegria e também um medo mas Deus tem sido bom para conosco, amém, irmãos? Eu já vou falar desde já para não te enganar, né? Infelizmente, irmãos, o nosso pastor Luiz, ele iria estar conosco aqui nessa noite. Estava tudo certo, mas devido a alguns imprevistos aéreos, imprevistos de agenda, ele não pôde estar. E nós tentamos, né, ao máximo, todos dar um jeitinho, dar alguma forma para que ele pudesse estar conosco, mas não deu. E quando não teve jeito mesmo, que ele falou não deu, ele falou comigo, ele me ligou e falou: Natan, eu sinto que é de Deus eu não estar. Quando você ouve seu pastor falar isso, você pensa o quê? Assim, né? Meu Deus, deu ruim, assim. Você pensa que deu ruim, mas não, logo depois ele falou: Natan, eu sinto que é de Deus eu não estar, porque é algo que Deus confiou a vocês, e eu vou ser só aquele que vai chancelar depois. Eu já estou chancelando tudo que vocês estão fazendo, o que vocês estão construindo. E aí ele falou: tá bom, pastor, mas e agora, o que a gente faz? Ele falou: você vai pregar à noite, você vai encerrar à noite. Não. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te e fazer seu nome
estamos nós aqui. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei, só pra te adorar, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Espírito em verdade. Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos. Levante suas mãos e declare essa canção. Dos reis, foi que eu nasci, ó Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar na casa de Deus, onde flui o amor. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero. Quem nos conhece sabe que estar aqui hoje é o cumprimento de mais uma palavra do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa. E como esposa do Natan, eu posso afirmar diante do Senhor, diante de todos vocês, com toda a sinceridade do meu coração, que o Natan é um homem de Deus, que o Natan é alguém que ama o Senhor acima de mim, acima da igreja, estrutura, acima dos homens. O Natan é alguém que honra muito ao Senhor. E o Gu, ele é testemunha disso, porque quando os meus pais faleceram, o Natan exerceu uma paternidade sobre o Gu, que é o meu irmão mais novo.
Gu mora com a gente desde que nós tínhamos 1 ano de casado. E eu afirmo isso com tanta sinceridade e profundidade do meu coração, que o Natan é um homem de Deus, porque o Gu, ele foi para nossa casa. O Natan, como um pai recém-casado, discipulou, batizamos o Gu. O Gu é um testemunho de milagre. O Gu é testemunho de pureza, de graça de Deus sobre nós. E eu tô falando do Gu porque para quem conhece sabe que eles se vestem iguais, eles andam iguais, eles compram roupas iguais, porque o Gu tem imitado um modelo. E dentro da nossa casa tem um modelo, e nós só estamos aqui hoje porque aquilo que nós vivemos dentro da nossa casa é real. Porque a galera do Mevan Jovem sabe, a galera que caminha conosco sabe que tudo isso aqui é real. Nós não viemos aqui apresentar para vocês um evento. Nós não viemos aqui para vocês apresentar nada em relação à estrutura. Nós viemos aqui nos reunir como igreja para clamar pela unção de Deus, por presença, por cura. Eu não sei se vocês perceberam, mas o tema é envia-me, só que nos últimos 3 dias nós falamos muito sobre cura. Porque de fato, para nós sermos enviados para algum lugar, nós precisamos passar por um processo de cura. Um processo de transformação, de restauração. E isso aqui é fruto disso. É fruto de um processo de quem saiu do luto, de quem superou a perda dos pais, de quem nunca aceitou ser chamada de órfã, porque eu não sou órfã. Ainda que eu tenha perdido o meu pai e a minha mãe, nós tenhamos perdido, nós não somos órfãos. Nós somos filhos de um pai que é vivo, de um Deus que é presente. E se nós estamos aqui hoje é por causa disso. É porque essa graça, é porque esse amor nos alcançou. É porque esse amor nos inundou. E ver tudo isso aqui hoje, ver quando o pastor Luiz ligou para o Natan e de fato falou: Natan, eu não vou conseguir. E no primeiro momento, antes disso, ele falou assim: olha, Natan, talvez eu não esteja. E quando o Natan chegou em casa e falou isso para mim, eu falei: amém, amor, amém. No primeiro momento, em outro momento, eu teria tido uma reação: meu Deus. Mas quando ele falou aquele talvez, eu estava entendendo o porquê. E quando ele falou que não estaria, e ele falou: Natan, eu quero que você pregue, eu quero que você deposite sobre essa galera o que vocês no Evangelho Jovem estão vivendo, nós percebemos a mão de Deus tão presente no cumprimento de uma palavra. E aqui, diante de todos, eu queria honrar o meu marido, porque ele de fato é um modelo para a nossa casa. E se ele serve de modelo para você, glória a Deus. Toda honra, todo louvor e toda glória de tudo isso aqui que foi feito é do Senhor. Nós temos todos os pastores aqui presentes porque eles nos acompanharam quando nós ainda namorávamos e vendíamos trufa para casar. Como o Natan falou ontem, nós não tínhamos R$1. E nós casamos e estamos aqui para a glória e honra do Senhor. E todas as vezes que tocou esse tipo de música aqui nesse evento, nesses 3 dias, tudo é para a tua glória, tudo era para o teu louvor. Eram os momentos onde a galera mais do Mevan Jovem cantava e clamava, porque de fato nós estamos entregando tudo isso aqui para a honra e glória do louvor do Senhor. Até hoje, inclusive, me perguntaram assim, ficaram sabendo que o pastor Luiz não viria e me perguntaram assim: pastora, mas e se as pessoas forem embora? Eu respondi: o problema é delas, porque nós não estamos aqui por causa do pastor Luiz. Pastor Luiz é uma figura, pastor Luiz é o nosso pai, pastor Luiz é o nosso exemplo, pastor Luiz é a nossa referência. E nós estamos aqui porque ele nos impulsionou. Mas se você veio aqui por causa da figura dele, eu sinto muito. Mas as portas estão abertas. Melhor tirar o microfone dela.
chamamos Abba, Pai. Nós somos teus. Eu vou concluir a minha fala para não parecer que eu estou dizendo para você ir embora, né, gente? Mas eu quero encorajar você a receber do Senhor através da vida do meu marido. Eu oro para que você seja edificado, para que você seja tocado, para que nessa noite o Senhor vire uma chave na sua vida, assim como esse evento significa para nós um novo tempo sobre o Mevan Jovem. Quando nós assumimos a liderança do Mevan Jovem até aqui, hoje fazem exatamente 9 meses. E há um mês atrás, conversando com a galera que esteve na sala profética, nós estávamos entendendo que 9 meses representava uma gestação. E a conferência para nós, para o Mevan de Itajaí, representa algo novo que nasce. E quando um bebê nasce, a sua vida muda para sempre. Esse bebê pode até, quando crescer, morrer, mas você não vai deixar de ser pai e ser mãe. Você não vai deixar de ter esse título. Você não vai deixar que isso não vão poder arrancar de você. E para nós hoje, Mevan Sede, Mevan Jovem, para nós hoje simboliza um novo tempo. Algo novo nasceu aqui. E eu falei para a galera, tudo que eu quero, o desejo do meu coração é que não pare aqui. Porque de fato para nós isso não é um evento. Mas eu oro para que você desfrute nessa noite e receba da vida do Natan, em nome de Jesus. Te amo. Meu pastor, quando você vê esse vídeo, te amo. Te amo, pastor. Obrigado. Lucas, capítulo 14, versículo 25. Diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se o seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém, irmãos? Qual é o custo para você abraçar o seu futuro? Qual é o custo para você poder viver tudo aquilo que o Pai já liberou ao seu respeito? Tudo aquilo que você crê que foi chamado para viver? Qual é o custo de viver o amanhã? Qual o custo de viver o futuro? Talvez você pode pensar que o futuro é algo altamente incerto, e quando você olha para suas circunstâncias, automaticamente o primeiro pensamento que nos vem à mente é exatamente isso: o futuro é algo incerto. Não tem como saber como vai ser o dia de amanhã. Não tem como termos certeza se vamos estar aqui ou se vamos estar em outra geografia. Não tem como ter certeza onde estaremos trabalhando, o que estaremos estudando. E quando a gente fala de futuro, automaticamente nós somos remetidos à ansiedade. Quando nós falamos de futuro e pensamos sobre futuro, principalmente para jovens e adolescentes, quando um jovem ou adolescente pensa sobre futuro,
automaticamente o coração dele, a mente dele é levado a ficar ansioso, ficar preocupado, ou formular na sua mente várias coisas acerca de como vai ser o futuro. Agora, se eu te falar que o futuro, dentro de uma perspectiva eterna, ele não é algo que vai acontecer, mas o futuro, dentro de uma perspectiva eterna, é um lugar que você está sendo chamado a entrar todos os dias. Porque o evangelho, irmãos, do reino de Deus, quando nós falamos de reino de Deus, na teologia você vai ouvir o conceito, o reino do já e ainda não. Por que em alguns momentos da sua vida, em alguns momentos do seu ministério, Jesus falava, é chegado a vós o reino de Deus chegou. E em outros momentos, por exemplo, como na oração do Pai Nosso, Ele nos ensinava a orar, venha ao teu reino. Tá, mas espera aí, o reino de Deus não chegou? Por que o Senhor, quando os discípulos pedem para que Ele ensine ele a orar, Ele ensina assim, ó, vocês vão orar e vocês vão clamar para que venha o reino de Deus? O reino de Deus é uma perspectiva, irmãos, atemporal. Ou seja, o reino de Deus não é algo que cabe dentro do tempo, porque o reino de Deus é atemporal. O reino de Deus é algo eterno. E geralmente quando você está muito preocupado com o futuro, é porque você está com pouca dimensão de eterno. Porque o eterno, irmãos, é aquilo que não tem nem passado, nem presente, nem futuro. O passado, o presente e o futuro estão dentro de uma dimensão chamada eterno. Por isso que ansiedade, sendo excesso de futuro, ansiedade, a gente não pode tratar a ansiedade, irmãos, como se fosse algo absolutamente normal. Nós estávamos num PG um dia desses e o tema que estávamos conversando era justamente sobre ansiedade. E aí, na conversa sobre ansiedade, se começou uma conversa sobre ansiedade, e daí foi todo mundo falando um pouquinho, e a palavra de cada um era o seguinte: a minha ansiedade é essa. Passava para outro, a minha ansiedade é essa, a minha ansiedade é essa. E aí eu fui vendo assim, um pouco eu estava meio que um dos últimos a falar, e estava todo mundo, não, a minha ansiedade, eu acordei ansioso por causa disso, eu vivo ansioso por causa disso, eu vivo ansioso por causa disso. A gente já está tratando a ansiedade como se fosse algo normal. Aí quando chegou em mim eu falei, ô gente, é sério mesmo que é absolutamente normal ficar ansioso? E que o que muda é só o tipo de ansiedade? Uns são ansiosos por causa disso, outros são ansiosos por causa daquilo, outros são ansiosos por causa disso. E aí essa reflexão nasceu, que é uma reflexão acerca de futuro. Porque se a ansiedade ela é excesso de futuro, e se você trata futuro dentro de uma dimensão temporal, se você trata futuro dentro de uma dimensão meramente humana, meramente carnal, você vai estar sempre ansioso. Por quê? Porque você não sabe realmente como vai ser o dia de amanhã. Agora, se você trata futuro como a partir de uma perspectiva eterna, ou seja, você entende que o futuro é algo que abraçou o presente. Você entende que o futuro não é algo simplesmente do amanhã, mas o futuro é hoje. Porque quando Jesus veio ao mundo, encarnou numa manjedoura e disse, ei, é chegado a vós o reino de Deus, irmão, o futuro já invadiu o presente. Ele já garantiu o futuro. Quando ele numa cruz, irmãos, disse, está consumado, ele já garantiu o futuro. Ele disse, está resolvido. Não é que eu vou resolver, não é que eu vou fazer. Há processos que eu vou colocar você dentro dele, que vão ser processos pedagógicos, mas está consumado, está resolvido, está pago. Então nós não podemos aceitar uma geração que está ansiosa por falta de eternidade. Nós não podemos aceitar uma geração que está ansiosa, irmãos, porque falta perspectiva de eterno, porque você está com excesso de futuro e falta de eterno. Quando você deveria entrar numa dimensão do eterno, e aí você já não fica mais nem preso no passado, por causa dos seus traumas, das suas dores, dos seus medos, e nem ansioso e preocupado em relação ao futuro, porque você saiu dessa dimensão, você está assentado com Cristo nas regiões celestiais, você vê a vida de uma forma diferente, você vê o mundo de uma maneira diferente, você vê a sua vida ao redor de uma maneira diferente. Então o que nos falta é perspectiva de eterno. O que nos falta, irmãos, é entender a posição que nós estamos. Como o pastor Gustavo falou aqui na quinta-feira,
Se nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, irmãos, o seu futuro não é um lugar que você chega, mas uma posição que você encontra. O futuro abraçou o presente. Quando o Evangelho chegou, o futuro abraçou o presente. Então o seu futuro, querido, ele está garantido. O ponto é que talvez o seu futuro que está garantido não é exatamente o futuro que você planejou para si mesmo. O seu futuro ele está garantido. Agora a minha pergunta para você, irmãos, por que você não olha para o seu futuro a partir de uma perspectiva de eterno, mas você quer sair do eterno para se preocupar com o seu futuro? Porque se você está numa dimensão de eterno, você está diante da consciência de um Deus que é soberano. E se você está diante da consciência de um Deus que é soberano, irmãos, o futuro, o problema do passado, ou a ansiedade do futuro, ou até o problema do presente, não vão tirar você do lugar que você foi posicionado em Deus. As dores, os traumas, as dificuldades não vão tirar você do lugar que você foi reposicionado em Deus. Irmãos, nós estamos numa geração onde nós precisamos focar na edificação dela. Por quê? Porque a igreja é maravilhosa, irmão. O corpo de Cristo é maravilhoso, porque a igreja, irmão, uma igreja saudável é uma igreja que você vai ver as crianças junto com os idosos. Se você conhecer por aí, irmãos, uma comunidade, uma igreja, não, é só de jovens, tem um problema. Não, lá é só gente mais velha, tem um problema. Não, aquela igreja é só de adolescente, tem um problema. Porque o corpo de Cristo, na sua diversidade, na multiforme graça de Deus, ela coloca crianças e idosos juntos numa mesma sintonia, e eles conseguem ouvir o mesmo de Deus, traduzem de maneira diferente, mas eles ouvem o mesmo de Deus, eles adoram o mesmo Deus, eles são expostos à mesma presença de Deus. Por quê? Porque está numa perspectiva de eterno. Agora, se você sai do eterno e vem para o temporal, você vai dizer assim: não, os mais velhos são antiquados. Você vai dizer: não, olha, não. Ou os mais velhos vão dizer: não, esses jovens têm muito que aprender ainda, eles não. Quando você vai para uma perspectiva de eterno, você vê ali as crianças, os adolescentes, os jovens, os mais velhos, que é algo que nós estamos vendo aqui nessa noite. Você vê todos sendo expostos à presença de Deus, todos sendo edificados de forma coletiva. Agora, a forma de você trabalhar com as faixas etárias na igreja, elas são diferentes. Com a criança você tem que traduzir de uma forma. A forma pedagógica com a criança é de um jeito. A pedagogia com o adolescente é de outro. A pedagogia com o jovem ela é de outro. A pedagogia com o mais velho é de outro. É diferente. Por quê? Porque principalmente, irmãos, depois de uma idade, como o pastor Juscelio diz, nós temos que trabalhar com redução de danos. Depois de uma certa idade, e me entenda com graça, por favor, mas depois de uma certa idade, você trabalha mais no resgate do que na edificação. Agora você não pode nem focar tanto no resgate, nem tanto na edificação. Porque se você foca tanto no resgate e não edifica, daqui a pouco a geração dos jovens e adolescentes, daqui a 10, 15, 20 anos, você tem que estar resgatando de novo. Porque você estabeleceu uma mesma forma de trabalho com todo mundo. Tem gente, irmãos, que precisa ser resgatada, tem gente que precisa ser edificada. Tem momentos da sua vida que você precisa de um resgate. Você precisa ser tirado daquela condição. Você precisa ser arrancado daquela condição. Você está numa condição de drogadição, você precisa ser tirado daquilo. Você está numa condição de libertinagem sexual, você precisa ser tirado daquilo. Você está numa condição de dor, de depressão, você precisa ser tirado daquilo. Agora, se a gente tira você daquele lugar e não estabelece um processo de discipulado, de formação espiritual e de edificação, daqui a pouquinho nós vamos ter que estar te resgatando de novo. Quantos estão me entendendo, irmãos? Então você não pode trabalhar só no resgate, nem só na edificação.
E esse é o problema quando você tem igreja só de resgate. A gente resgata muito, a gente evangeliza muito, a gente alcança muita gente, a gente tira, a gente faz cura, libertação, a gente cura, toca, a gente tira desse lugar. Tá aí depois. Não, aqui a gente edifica, aqui a gente ensina, aqui é muito ensino, aqui é muito discipulado, aqui é muita coisa assim. Só que aí nesse lugar só de edificação não tem espaço para aqueles que estão sendo resgatados. E aí você está edificando, só que quando o cara cai, sai fora da linha, fica um pouco fora da curva, você não tem a capacidade de resgatar, porque você só sabe edificar. Então o que nós precisamos, irmãos, é lidar com esse equilíbrio dentro da igreja, de resgatar, quando for preciso você é resgatado, só que você não é resgatado como um fim em si mesmo, você é resgatado para poder entrar no processo de edificação, para ser posicionado no seu lugar como filho de Deus e acessar tudo que está disponível para você. Só que Gálatas capítulo 4 versículo 1 vai dizer que enquanto o herdeiro é menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Ele é senhor de tudo. Ele é senhor de tudo. Ele está posicionado com Cristo. Só que como ele não passou por um processo de edificação, como ele não passou por um processo de amadurecimento, como ele não entendeu o custo de viver o discipulado, porque, irmãos, viver o discipulado de Jesus tem um custo. Se ele não entende o custo de viver o discipulado, ele pode ser senhor de tudo, sem acessar nada. É uma herança no banco, irmãos, de milhões de reais, e você não tem a senha para acessar. E a senha para acessar se chama maturidade. Nós somos chamados a entrar nesse processo, nesse caminho. Só que esse caminho de maturidade, esse trilhar a maturidade para você abraçar o seu futuro, para você abraçar o amanhã, ele tem um custo. E é o que nós lemos aqui em Lucas 14. O versículo 25 começa dizendo: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Opa! Então nós temos multidões seguindo a Jesus, mas as multidões não significam propriamente discípulos de propósito, porque tem multidão seguindo, tem gente se reunindo ao redor, mas para essas pessoas que estão se reunindo ao redor, Jesus olha e diz assim: ó, se vocês não amarem, se vocês não me amarem acima de tudo. Em outras versões você vai ver: se vocês não aborrecerem pai, mãe, filhos, irmãs, esposa, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida. Aborrecer a própria vida, essa palavra no original é a ideia de odiar mesmo, é a ideia de, assim ó, se for preciso, você odiar. Por quê? Porque nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Nada pode tomar o lugar de Deus na sua vida. Então as multidões estavam seguindo a Jesus. E, irmão, multidão sempre segue Jesus. O Sermão da Montanha, por exemplo, a gente pensa que Jesus está falando para uma multidão, mas o Sermão da Montanha começa em Mateus capítulo 5 dizendo assim, ó: e Jesus, vendo as multidões, assentou-se para ensinar, e os seus discípulos se aproximaram dele. Virar a outra face, andar mais uma milha, orar, jejuar, dar esmolas. Não, todo aquele ensino não é para a multidão, aquele ensino é para discípulos. Os seus discípulos se aproximaram dele. E aqui nós temos um cenário parecido. As multidões estão seguindo a Jesus, e aí Jesus olha para eles e diz assim: ei, quem não amar a mim acima do que ama qualquer outra coisa, não pode ser meu discípulo. Irmãos, não é que não será, não pode ser, por mais que você queira. Ou seja, você quer Jesus, você ama Jesus, mas você não pode, se Ele não for o seu amor maior.
Não, eu amo Jesus, mas eu gosto de algumas outras coisas também. Não, mas Ele tem que ser o seu amor maior. Tá, mas então quer dizer que eu não tenho que amar mais nada? Se esse nada ou tudo te tira de Jesus, não, você não pode. Por isso que com o jovem rico, no momento que tocou naquilo que era talvez o que movia o coração dele, a Bíblia diz, ele se entristeceu profundamente. Eu faço tudo certinho. Lembra do jovem rico? Mestre, o que farei para herdar a vida? Cumpre os mandamentos. Opa, então eu estou de boa. Eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo certinho, eu vivo isso, está tudo bonitinho, Agora vai e vende tudo. Ou seja, dá um passo a mais. Agora vai e mostra que você realmente me ama acima de tudo, e não só cumpre o que eu obedeço, e não só cumpre o que eu estou te mandando. Vai e assim, mostra que você não é só um cara bom de conduta. Porque a gente tem muita gente na igreja, irmão, que é boa de conduta. É boa de conduta. Faz tudo certinho, paga suas contas, mas o coração não arde mais de paixão pelo Senhor. O coração não arde mais de amor. Você não tem mais assim Jesus como seu amor maior. E aí Jesus diz assim, se você não amar a mim acima do que ama qualquer outra coisa, você não pode ser meu discípulo. O fundamento precisa ser o amor de Jesus, o amor a Jesus. Irmãos, todas as coisas na vida, Ele não está falando de coisa ruim aqui, irmão. Já pensou? Pai e mãe é coisa ruim? Não, Jesus não está dizendo que pai e mãe é coisa ruim. Esposa e filhos, está dizendo que não é coisa ruim. Porque o cuidado que Jesus está tentando mostrar para nós aqui é que não é coisas ruins que nos tiram dele, são coisas boas. Você está acostumado a entender quando coisas ruins te tiram de Jesus, quando coisas ruins te afastam de Jesus. Mas e para entender, para caber na nossa cabeça que coisas boas, coisas boas, coisas nobres, coisas que o próprio Deus nos dá, podem nos tirar dele. E aí Jesus diz assim, cara, vocês não podem ser meus discípulos assim. Tá, mas eu amo muito. Tá, você pode amar muito sua mãe, mas eu amo muito a minha esposa. Eu amo muito a minha esposa. Eu amo muito os meus, mas muito mesmo. Sim, que legal. Mas você me ama mais? Você me ama mais? Irmãos, para quem não sabe, eu tive um irmão. O nome dele era Samuel, o irmão mais velho. Ele nasceu com síndrome de Down. E com um aninho de idade, pouco depois de fazer um aninho de idade, o Senhor levou ele. E o meu pai conta um testemunho de que num culto como esse, um pouco antes do meu irmão fazer um aninho de idade, num culto como esse, o pastor estava pregando, de repente ele olha para o meu pai assim, aponta o dedo e fala assim: me dá o teu filho. Me dá o teu filho. Ele tinha começado a ficar um pouco doente, e aí o pregador olha assim para o pai e fala assim: me dá o teu filho. E o pai conta o testemunho de que na inocência ele levanta e diz assim: não dou. Não dou. Me dá o teu filho. Não dou. Eu vou criar o meu filho. Eu vou criar ele na paz a vida inteira, se for preciso. Vou levar ele na paz, vou mudar minha vida inteira, se for preciso, mas não dou. Aí diz que o pregador começa a chorar e dizer: me dá o teu filho. Porque existem rosas que elas crescem em lugares baixos, mas existem rosas que só crescem em lugares altos. O seu filho é uma flor criada para crescer em lugares altos, por isso me dá o teu filho.
E o pai disse que naquela hora ele começou a chorar. E ele entendeu. Pouco depois, ele fez 1 aninho. E pouco depois, ele pegou pneumonia no hospital e veio a falecer. E se Deus te pedir aquilo que é mais importante para você? Porque Ele é mau? Porque Ele é... Mas se Ele pedir, eu quero isso de você. Se eu te tirar isso, você vai continuar me amando? Se eu levar isso, você vai continuar dizendo que eu sou o amor da sua vida? Você vai continuar dizendo, te amo, Senhor? Você vai continuar dizendo, minha vida é tua? Você vai continuar cantando, te seguirei até o fim? Quando talvez as circunstâncias da vida e dentro de um campo da soberania de Deus acontecer coisas que você não espera, não imagina. A Stephanie falou muito, isso é parte do testemunho da nossa casa, irmãos. Quando meu sogro e minha sogra faleceram, num período de 2 anos, quase 3 anos os dois, nós tivemos que ressignificar as coisas lá em casa. Ressignificar a vida. Deus nos deu o Gu de presente. E agora nós estávamos recém-casados, 1 aninho de casada, novo, as coisas assim muito cruas, tudo muito cru na nossa mente. Só tinha uma paixão que movia a gente, mas uma paixão não tão inteligente ainda, não tão madura. O que não tem problema. Não tem problema, irmão. É problema você ter maturidade sem paixão. Você ter uma pseudo-maturidade sem paixão, mas você ter uma paixão que ainda é imatura não tem problema. Desde que você esteja no processo, ela vai amadurecendo com o tempo. Ela vai se desenvolvendo com o tempo. Agora, irmão, pegar alguém que se acha muito maduro, mas não tem mais paixão. Pegar alguém que se acha muito maduro, mas não chora mais. Pegar alguém que sabe de tudo, mas não derrama mais lágrimas para o Senhor. E aí a nossa vida foi mudada. E irmãos, e nós tivemos pessoas, olha que loucura, nós tivemos pessoas que chegavam para nós e diziam assim: como que tu consegue permanecer viva, Stephanie? Sério, irmãos, nós tínhamos pessoas, como que tu consegue? 19 anos, as pessoas chegavam para o Gu, como que tu consegue? E algumas pessoas até numa inocência burra, elas diziam assim: se fosse comigo eu já tinha morrido. Se você um dia falou isso, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. Nossa, eu não aguentaria, né, amor? Quantas vezes, quantos comentários assim: não, eu não aguentaria. Se fosse isso comigo, eu não sei comigo. Nossa, eu acho que caiu o meu chão. Eu acho que a minha vida... E aí algumas pessoas às vezes nos questionavam por que nós estávamos seguindo a vida. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou de maneira nenhuma, me entenda, eu não estou diminuindo a dor. Eu não estou, nós vivemos luto, nós vivemos dores, nós vivemos processos intensos. Eu não estou diminuindo isso. Eu estou apenas dizendo, irmãos, que quando você tem uma paixão no teu peito, quando você tem um amor por Jesus no teu peito, que é acima de qualquer coisa, irmãos, você pode perder pai, você pode perder mãe, você pode perder o que for, você pode viver a dor que for. Tem uma paixão no seu peito que continua fazendo você olhar para o alvo e avançar. Por quê? Porque tem um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus já aguardando. Principalmente quando a ressignificação ela está diante de você. Um menino com 14 anos que tinha tudo para ser órfão, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para ficar revoltado, que tinha tudo para ir para psicólogo, que tinha para tudo, e não, e tá aí o menino bonito. É ele que me imita, não eu que imito ele. Ele que tá ficando bonito, aprendeu comigo a fazer academia. Você entende que diante daquele cenário de dor, a ressignificação dela estava diante de nós. Estava diante de nós.
Um menino que comia terra. Vou te expor agora. Não. Um menino que você perguntava para ele, irmãos, a gente chegava para ele e perguntava: Gu, qual é o teu sonho? Ele: não tenho sonho. Gu, qual é o teu sonho? Não tenho. Tá, Gu, o que você gostaria de viver? Não sei. Eu fiquei com raiva o dia que ele disse que queria ser jogador de futebol. Mas escuta, não por ser, ele disse assim: eu quero ser jogador de futebol porque não faz nada e ganha muito dinheiro. Tinha 14 anos. Vai, Samuel, disse que é assim, não faz nada, né? Não faz nada. Ele assim, não faz nada e ganha dinheiro. Irmãos, a paixão por Jesus, o amor por Jesus, faz com que mesmo no ambiente de dor você encontre uma oportunidade. Mesmo no ambiente de dor você veja uma oportunidade. Então não importa a dor que você enfrenta, não importa a dor que você passou, o que importa é, olhe para essa dor e veja onde está a possibilidade dentro dela. Onde está a possibilidade de ressignificar sua vida dentro dela? O que Deus está querendo te ensinar com isso? O que Deus está querendo mostrar para você? Então são coisas boas, irmãos. Pai, mãe, tudo isso bom. Só que você não pode amar isso mais que Jesus. Isso pode ter um significado também mais amplo. Quando você pensa em pai e mãe, você pode pensar na tradição que você recebe. A tradição que você recebe, as coisas boas que você aprende, as suas escolas teológicas, os seus fundamentos não podem ser maior do que o seu amor a Jesus. Quando fala de esposa e filhos, fala daquilo que é mais importante que Deus te dá para desfrutar. Relacionamentos sólidos, relacionamentos mais íntimos, relacionamentos de aliança, tudo isso é muito bom, é bom. Mas se amar a Jesus para você não for mais importante que isso, Deus pode tirar esses relacionamentos. Sabe? Quando fala de irmãos e irmãs, pode estar falando da igreja, das movimentações de serviço, da nossa vida em comunhão, nosso desfrute da vida comunitária. É muito bom, irmãos, viver igreja, é muito bom viver em vida comunitária, mas isso não pode ser mais importante do que o seu amor a Jesus, do que a sua paixão por Jesus. Sem isso, irmãos, sem esse amor no seu coração, sem um amor que incendeia você por dentro, sem um amor que movimenta você por dentro, não é que você não vai ser discípulo, você não pode ser discípulo. É isso que Jesus está dizendo, porque discípulo, irmãos, é selecionado. Discípulo é selecionado. Agora, irmão, se você amar a Jesus acima de tudo, você pode desfrutar de todo o resto sem medo nenhum. Se amar a Jesus for o mais importante para você, você pode desfrutar de todo o resto sem medo nenhum, e só assim você cumpre a missão. Mas por isso, irmãos, para viver esse discipulado intenso com Jesus, Jesus continua ensinando assim, você vai precisar calcular. Cálculo, pastor, mas eu sou de humanas. Você vai precisar calcular. Você vai precisar calcular o custo. Por isso que Jesus vai dizer assim, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo? Ele está falando de segui-lo, de amá-lo acima de todas as coisas. Você já parou para pensar, já parou para calcular o custo de seguir a Jesus em dias como o de hoje? Você já parou para pensar, você já parou para calcular, você já parou para entender? Calcule o custo. Pense no futuro. Pense no futuro da igreja. Jovens, calculem. Adolescentes que estão aqui, jovens, calculem. O que é para calcular, pastor?
Calcula se você quer entrar nessa jornada mesmo. Calcula se você quer abraçar o futuro mesmo. Porque tem coisas que a gente não sabe exatamente o que nos aguarda. Mas uma coisa sabemos. Porque Jesus não prometeu que tudo daria certo. Ele prometeu que estaria conosco. Ele não prometeu que você teria sempre seu pai e sua mãe, mas Ele prometeu que estaria sempre com você. Ele não prometeu que você estaria sempre com a sua esposa ou com o seu esposo, mas Ele prometeu que sempre estaria com você. Ele não prometeu que sempre você teria dinheiro, mas Ele prometeu que sempre estaria com você. Ele não prometeu que sempre você trabalharia no teu sonho de trabalhar, não, mas Ele prometeu que estaria com você. Então você tem que calcular. E para nós jovens isso é muito interessante, porque você, jovem adolescente, você tem que pensar no que vai significar ser um discípulo de Jesus nos próximos anos da igreja brasileira. O que é ser um discípulo de Jesus no futuro próximo que nos aguarda, no mundo cada vez mais secularizado, no mundo cada vez mais cheio, tomado pelas ideologias. O que é e qual vai ser o custo de ser um discípulo de Jesus? E aí Jesus disse que se não planejar, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, zombarão dele. Se não planejar, todos rirão dele. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Se tem um entendimento que eu acredito que os jovens da igreja brasileira precisam ter de forma muito clara, é um entendimento de planejamento. Porque, irmãos, quando você trabalha no resgate, não tem muito planejamento. Quando é a hora de salvar alguém que está se afogando, você não planeja, eu vou primeiro entrar, depois eu vou. Você não tem tempo para isso. Você usa aquilo que você sabe, você usa aquilo que você entende, você usa o instinto, vai lá e salva, resgatou. Agora, para formar um salva-vidas, precisa de estudo. Amém? Para salvar, você não precisa de preparo nenhum. Para se tornar um salva-vidas, você precisa de estudo, de formação. Você precisa de planejamento. Então, irmãos, muitos dos nossos pais tiveram que quebrar pedra. Tiveram que aprender coisas na marra. Nossa casa é muito fruto disso. Mevan, nós somos, muito frutos disso, de homens que com uma paixão, que foram movidos pelo Senhor e receberam um chamado e foram avançando. Mas como o próprio pastor Luiz fala nesse altar, a graça e a misericórdia que ele teve não é a mesma que está sobre você não, queridão. Porque ele não participou de uma conferência Mevan Jovem. Ele não veio 3 dias para Itajaí participar de uma conferência Mevan Jovem, ouvir palavras pontuais desde quinta-feira, ter profundas experiências com a presença de Deus, ouvir ensinos, ouvir instruções poderosas. Então a misericórdia não é a mesma. Por isso que algo, irmãos, que nós como juventude brasileira precisamos encarnar a realidade que é tempo de planejar. É tempo de planejar. Planejar o que, pastor? Planejar o futuro da igreja. Tá, mas como é que vai planejar o futuro se o futuro é incerto? Não, a gente não está na dimensão humana, nós estamos na dimensão de eterno. E na eternidade, Deus sabe o que nós precisamos fazer para os próximos anos. Numa perspectiva de eterno, Deus sabe como nós devemos nos mover. Deus sabe o que nós devemos estudar. Deus sabe que ambientes nós temos que entrar. Deus sabe a forma que nós temos que entrar. Por isso, juventude brasileira, é tempo de planejamento. É tempo de pensar no futuro. É tempo das nossas organizações não serem mais somente para montar um culto, para montar um evento, mas nós precisamos ser pedagógicos, pastor Vânios.
Nós precisamos ser pedagógicos, nós vamos precisar ser mais cirúrgicos, nós vamos ter que planejar. Não é pecado planejar, irmão. É o que Jesus está dizendo. Você tem que calcular. Calcula, põe no papel. Ser discípulo de Jesus vai significar isso, isso e isso. Vai ser abrir mão da minha vida individual para uma vida comunitária. Vai ser viver família acima de tudo. Vai ser ter que me preparar para ser colocado nos ambientes que Deus quer que eu atue, que eu evangelize. Ok, eu vou ter que me preparar então. Então Deus está me chamando para ser uma voz. Uau, então você vai ter que estudar. Então você vai ter que se preparar. Então calcula. Sabe por que você tem que planejar hoje? Para daqui a 20 anos a gente não está precisando ter que estar resgatando você. Porque você não planejou, não pensou no futuro da igreja. E aí você foi só seguindo o bonde. E aí seguindo o bonde você se frustrou. Aí seguindo o bonde, quando as coisas não saíram do jeito que você pensou, você se frustrou. E aí seguindo o bonde, alguém te magoou lá na igreja. Aí seguindo o bonde, alguém te chateou lá na igreja. Aí seguindo o bonde, alguma coisa não saiu como esperada. Aí seguindo o bonde, você daqui a pouco fica crítico, porque isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Não, é tempo de planejar o futuro, juventude brasileira. Só que para planejar o futuro da igreja, irmãos, para planejar e pensar no futuro da igreja, sermos pedagógicos, nós vamos precisar de uma coisa. Além da paixão e do amor por Jesus, que é o fundamento de todas as coisas. Porque você pode aprender a se tornar um salva-vidas, mas o ímpeto que levou aquele que não sabe nada a salvar, você precisa dele. Eu tenho falado, irmãos, nessa geração, escute isso. Eu tenho falado, a nossa geração, nossos jovens, adolescentes, nós estamos vivendo um tempo incrível, porque nós temos entendido, você tem a oportunidade de entender coisas que os seus pais levaram 20, 30 anos para entender. Não é verdade, pastora? Aquilo que o pastor Luiz levou 20 anos, aquilo que os pastores dessa casa mais velhos levaram 20 anos para entender, eles vêm aqui e liberam para você num culto, libera para você numa conferência. Aquilo que levou anos, que foi fruto de sofrimento, foi fruto de dor, foi fruto de bater cabeça, foi fruto de errar e começar de novo. A experiência disso tudo está vindo de mão beijada para você. Então nós temos uma geração muito pontual. Por quê? Porque nós temos entendido essas coisas mais rápido. Só que nós temos um problema. Qual o problema? Os nossos pais demoravam para entender, mas quando entendiam, se moviam. A gente entende mais rápido, mas demora para se mover segundo aquilo que recebemos. Então os pais podiam demorar um pouco mais para entender, demorava um pouco mais para entrar, quebrava um pouco de cabeça, se batia, mas quando entendia, é isso? Então eu vou. A gente está entendendo, é isso. Mas eu acho que eu vou primeiro cuidar disso aqui. Eu acho que eu vou primeiro resolver isso aqui. Eu acho que eu vou primeiro fazer isso aqui. Entende, geração, aquilo que está nas nossas mãos? Entende o que está nas nossas mãos? Nós temos entendido, cara. Nós temos entendido. Tem coisas que você está entendendo. Não é só, você não pode ficar com um espírito miserável dizendo assim, mas eu não sei nada, eu sou só um jovem, não, levanta a sua cabeça, bate no peito e fala, se o Senhor está permitindo que eu entenda isso hoje, eu vou dar uma resposta hoje, eu vou me mover hoje, eu vou responder a isso hoje. Não, mas você precisa de tantos anos para ser um evangelista. Não, se você entendeu, vai ser um evangelista agora. Mas eu preciso de tantos anos para ser um pai espiritual. Não. Se você entendeu que há uma necessidade de uma geração órfã, você é a resposta para isso. Você é a resposta para isso. Lembra o que a gente tem falado? Jesus não vai te buscar no barco. Ele só diz, vem, pisa na água. Mas ele não vai te buscar no barco. Pastor, mas e se eu pisar e eu errar? Aí sim,
Ele vai e te busca, porque se você estiver afundando, Ele vai lá e te busca. Mas Ele não foi, Jesus não foi buscar Pedro no barco, irmão. Jesus foi buscar Pedro quando ele pisou na água e afundou. Porque sabe o que nós precisamos nesses dias? Sabe o que nós precisamos? Oh meu Deus, eu peço graça do Senhor para falar o que eu vou falar. Nós precisamos, pais, que vocês nos deixem fazer algumas coisas, assumindo o risco, sabendo que a gente vai errar. Amém, pais, a gente vai errar. Em algumas coisas a gente vai errar, mas assume o risco pra gente. Assume o risco de deixar a gente fazer um pouquinho. Passa a bola pra nós, deixa a gente matar um pouco no peito. E eu louvo a Deus porque essa casa tem entendido isso, irmãos. Por isso que nós estamos aqui. Agora se eu sei que tem muitos pastores que trouxeram seus jovens, líderes que trouxeram seus jovens. Ei, deixa os meninos rodar um pouquinho. Deixa os meninos rodar um pouquinho. E qualquer coisa você está ali. Qualquer coisa você está ali. Qualquer coisa você está ali, irmão. Sabe por que a gente consegue fazer um negócio desse? Sabe por que a gente consegue planejar um evento desse? Sabe por que eu consigo pregar aqui? Porque eu sei que se eu errar alguma coisa, eu tenho um pai para voltar, irmão. O pai está lá, eu sei. A gente pode fazer, a gente pode se mover, a gente pode, por quê? Porque se der ruim, Luiz Hermínio me ajuda. Não deu para pagar tudo. Pastor, não deu para pagar tudo. Empresta aí. Você já pediu dinheiro emprestado para pai, irmão? Pai, me empresta aí. Ele vai dar e sabe que não vai voltar, irmão. Ele vai dar e sabe que não vai voltar. Porque pai, deixa o menino fazer um pouquinho. Deixa ele fazer um pouquinho. Mas ele vai errar. É lógico que ele vai errar. E aí você impede ele de errar. E aí quando você impede ele de errar, você impede ele de crescer. Jesus, eu estou pregando nem olhando muito para aquele lado ali, ó. Mas tá tudo bem até então, né? Tá tudo certo, deixa eu rodar um pouquinho. Deixa a gente, joga a bola para nós também, né? Estamos no jogo. Entendeu? Irmão, a juventude do Brasil, ela tá como os reservas que fica ali, ó. Chama a gente. O time tá perdendo. O time tá perdendo. Mas nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, aquecendo, ó. Aqui, ó. Nem sei como é que eu... Você vê como eu tenho tudo de esporte. Você vê, a gente tá aqui aquecendo. Ei, se tiver difícil aí... Só que o jovem que está aqui na reserva, ele não pode olhar para o pai e dizer assim: eu acertaria esse cabeceio se fosse eu. O que está na reserva, irmão, ele não pode falar mal do time, não. Ai, tá vendo? Não acertam nada. Pode não estar acertando, mas é o mesmo time, irmãos. Pode não estar acertando, mas é o mesmo time. E quando chegar, vai dar hora, o que? Substituição, vamos lá. E aí você vai, cabeceia e faz o gol. E no fim, quem comemora? É só você que entrou? Não, quem comemora é o time todo. Quem comemora é o time todo. É os mais velhos, é os mais novos, é as crianças, é os mais velhos, é os adolescentes. É todo mundo junto. Porque a glória de Deus e o reino está se expandindo. No fim, quem ganha é o time, irmão. Então deixa eu te falar, jovem. Quantos jovens nós temos aqui? Jovens. Olha para mim, jovem. Não é seu trabalho ficar falando dos pecados de Ófine e Finéias. Ófine e Finéias, mas Ófine e Finéias está desviado. Irmão, com sacerdote desviado, quem trata é o Senhor. Faz a tua parte, cresce bonitinho.
Faz a tua parte, cola em homens de Deus, cola em mulheres de Deus. Irmão, nenhum jovem consegue crescer em Deus sem mentores, sem pastores, sem estar perto dos mais velhos. Ninguém quer ser usado por Deus. Ai, queria tanto ser usado por Deus. Submete seu coração a um homem mais velho, a uma mulher mais velha. Irmãos, é bíblico, as mais velhas, as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Você precisa ter. Mas Deus está me chamando para ser. Deus está me chamando para ser. Eu sou um Timóteo. Cadê seu Paulo? Porque sem Paulo você não é Timóteo coisa nenhuma. Agora eu agradei mais aquele lado, vocês viram? Vocês viram que veio até mais glória a Deus aqui dessa região aqui. Mas irmãos. Cole perto de homens e mulheres mais velhos. Isso é planejamento. Planejamento, eu estou tentando ser prático. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu quero isso. Vai, cole perto de alguém que está fazendo isso, que está vivendo isso. Submeta seu coração. Pastor, como é que faz isso? Fazendo. Você chega assim, quero submeter meu coração para você. Legal. Meus pecados são esses. Planeja seu futuro. Calcula o custo. Irmãos, com Ofni e Finéias quem trata é o Senhor. Com Eli está lá sentado na cadeira, gordo. Enquanto isso, irmãos, a Bíblia fala dos pecados de Ofni e Finéias. A Bíblia fala de Eli. Enquanto isso a Bíblia diz: e Samuel crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante... mas eu estou crescendo aqui, eu e Deus está tudo certo. Samuel crescia em graça, sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Diante de Deus e diante dos homens. Calcula, irmãos. Agora abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 3. Oh, Jesus. 1 Coríntios capítulo 3. Te amo mais que ao meu ser. Te anelo, te necessito, te amo mais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um sábio construtor, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Cristo Jesus. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Irmãos, preste atenção. Nesse capítulo 3 da sua primeira carta aos Coríntios, Paulo está criticando a infantilidade dos irmãos. Irmãos que não amadureceram. Qual era o problema que estava tendo em Coríntios que Paulo vai tentar resolver? Os irmãos estavam dizendo assim: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí ele disse que tinha até outros que diziam assim: não, eu sou de Cristo. Irmãos, esses que dizem eu sou de Cristo são os piores, porque são aqueles que não se submetem a ninguém.
E aí ele diz: eu sou de Cristo. Só que como você é de Cristo se você não se submete ao corpo cujo Cristo é a cabeça? Como você diz que é de Cristo, que está submisso ao governo de Cristo, sem fazer parte de um corpo cujo cabeça é o Cristo? E Paulo está criticando então os irmãos que não amadureceram. Ele chega a falar: eu não vos pude falar como a espirituais, mas como crianças. Eu tive que, assim, eu não pude falar com vocês coisas mais profundas. Por quê? Porque vocês estão paralisando em divisões. Paulo chega a falar: eu tive que alimentar vocês com leite, não com alimento sólido. Mas sabe qual é o problema, gente? A gente está viciado em leite. Sabe o que é o vício em leite? É aquele básico da fé que te nutre semana após semana. E tudo bem assim, semana após semana você vai num culto, dá uma recarregada, vai no outro, dá outra recarregada, vai no outro, e você está sendo nutrido, de alguma forma, toda semana você está sendo nutrido. Só que, irmãos, tem um problema, você ser viciado em leite. Porque você nunca vai ter o desejo de comer uma baita de uma picanha. Porque é tão bom o leite. Leite é tão legal. Leite é tão gostoso. E aí estão fazendo uma costela de chão na sua frente: eu prefiro leite. Porque você não amadureceu, não cresceu para acessar lugares mais intensos. Sabe qual é o problema dos viciados em leite, irmãos? Eles perderam o desejo de mudar o mundo. O Guga falou sobre isso, nós nem conversamos e eu tinha escrito algumas coisas sobre isso. Sabe, o problema de você ter o básico ali da fé só é que você perde o desejo de mudar o mundo. Você perde a paixão pelas nações. E aí a gente está alimentando na igreja o básico. Está tudo certo, sua vida curando seus traumas, venha, seja curado, isso, seja liberto e tudo mais, mas nunca é colocado dentro de você um desejo de mudar o mundo. Não é colocado dentro de você uma paixão pelas nações. Não é colocado dentro de você assim um negócio, uma paixão para você meter sua faculdade de pernas pro ar. Sabe, não é colocado mais uma paixão. A paixão por nações, por abrir igreja nas nações, por a paixão, sei lá, mas isso é utópico, acabar com a fome na África. Mas tem alguém que tem que precisar desejar isso. Mas não consegue, não vai conseguir. É lógico que você não vai conseguir. Você fala todo dia que não vai conseguir. É lógico que você não vai viver coisas grandes. Você não se vê vivendo coisas grandes. É lógico que você não vai... Você não se vê, você não se percebe dessa forma. Por isso, em João capítulo 5, quando Jesus cura um paralítico ali no tanque de Betesda, é muito louco, havia ali uma multidão de enfermos, coxos, mancos, e havia uma tradição de que o anjo vinha de vez em quando, de tempos em tempos, agitava a água, e o primeiro que era lançado dentro da água era curado. Irmão, de tempos em tempos, fala para mim o que significa de tempos em tempos. Vinha de semana em semana? Vinha de ano em ano? Mas vinha certinho de ano em ano? Não vinha a cada 10 anos? O que é de tempos em tempos? O texto diz, de tempos em tempos o anjo vinha, agitava a água. Irmão, você está esperando um de tempos em tempos, enquanto Jesus está na tua frente dizendo: queres ser curado? Mas de tempos em tempos. Quando eu for naquela conferência? Quando a água se agitar de novo? Quando aquilo acontecer de novo? E Jesus está: eu estou aqui, eu prometi que ia estar com você, vamos mudar o mundo juntos. Tanto que Jesus olha para ele assim, 38 anos naquela condição, queres ser curado? A mente daquele cara está tão condicionada que ele diz assim: não tem ninguém que me bota no tanque. Ou seja, quer mudar o mundo? Não, mas eu não tenho um padrinho. Quer mudar o mundo? Quer tacar fogo na sua universidade? Não, mas ninguém acredita em mim. Não, mas ninguém investe em mim. Quer fazer alguma coisa grande para Deus? Mas o meu pastor não me dá oportunidade.
Quer fazer alguma coisa? Mas eu... Jesus não está pedindo, irmão, se ele queria uma caroninha para o tanque. Porque quem estava ali não era um movimento, não era um anjo. Era o próprio Deus diante dele dizendo: quero ser curado. E ele fala duas coisas. Ele primeiro fala: não tem ninguém que me bota no tanque. A segunda coisa que ele fala assim, ó: quando eu tento, o outro chega primeiro. O que ele está mostrando? Ele está mostrando uma mentalidade de derrotado. Eu sempre sou o último. Queres viver? Não, mas eu sempre sou o último. Eu sempre sou o rejeitado. Eu sempre sou, ei, Jesus está diante de você, cara. Jesus está diante de você perguntando: queres ser curado? Jesus está diante de você falando: ei, queres ser curado? E aí aquele homem é curado. Só que o texto diz assim, ó: imediatamente Jesus olhou para ele e disse assim, ó: levanta, toma o teu leito e anda. Não, mas não é o movimento das águas, não, só levanta. Não, mas só levanta. Tá, mas o meu trauma, só levanta. Ah, mas a minha dificuldade, só levanta. Ah, mas eu não tive pai, só levanta. E aí a Bíblia diz que imediatamente o homem se viu curado. Por quê? Porque antes dele ser curado, ele precisou se ver curado. E aí ele levantou, tomou o leito dele e saiu andando. Por que Jesus manda ele levar o leito, irmão? Por que Jesus manda ele levar o leito? Para ele nunca esquecer de quem tirou ele daquela condição. E aí aquele cara agora está mudando o mundo. Está mudando o mundo, pastor? Tá. Porque isso aconteceu no sábado. Aí ele está lá no sábado carregando o leito dele. Está lá no sábado carregando a maca dele. Está carregando a maca dele lá no sábado. E aí a religião fica louca: meu Deus, não pode trabalhar no sábado. Que acontece? O cara que falou lá mandou eu carregar aqui. Mas não pode. Mas eu vou continuar carregando. Mas não pode fazer isso. Não, eu vou continuar mudando o mundo. Porque Jesus estava diante de mim e pediu se eu queria ser curado. Eu decidi me levantar. Eu decidi abraçar o meu futuro. E eu decidi correr para o meu destino em Deus. Pronto. Aplaude de verdade, irmão. A gente fica até mais animado. Vai leve. A mesma coisa em João capítulo 9. Esse texto tem falado muito com a gente. Muito com a gente. Quando Jesus cura um cego de nascença. Os discípulos chegam com uma necessidade para Jesus. Chegam falando assim: ei, quem pecou para que ele nascesse cego? Você percebe que a gente sempre quer entender o porquê das coisas? Irmãos, muitas vezes tentar entender o porquê vai te impedir de conhecer o para quê. Eu vou repetir. Muitas vezes tentar entender o porquê vai te impedir de conhecer o para quê. Aí você está tentando entender: por que eu sofri isso? Por que eu perdi isso? Por que aconteceu isso? Quando você deveria conhecer o para quê. Porque se isso aconteceu e você ama Jesus acima de tudo, e você calculou o custo do discipulado, você calculou que isso podia acontecer, e no seu cálculo deu ali: ei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. E aí os discípulos chegam para Jesus em João capítulo 9 e perguntam assim: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Quem pecou para que ele nascesse assim, nessa condição? Foi ele? Foi os pais dele? Foi o avô dele? Foi o bisavô dele? Foi quem pecou para quê? Jesus olha: cara, vocês não estão entendendo nada. Não é quem pecou, não é o porquê que isso aconteceu. É para quê? Para quê? Para que nele se manifestem as obras de Deus. Para
para que nele se manifestem as obras de Deus. Aí Jesus faz uma coisa absolutamente normal, ele cospe no chão, mistura lodo, mistura a saliva dele com terra, faz um lodo e bota na cara daquele cego. E diz para ele assim, ó, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu pergunto para você, irmão, o que curou aquele cego? O que curou aquele cego? Foi o guspe ungido de Jesus? Ou foi obedecer a palavra que tinha sido liberada? Ele não passou a ver quando estava com o guspe de Jesus na cara, ele passou a ver quando obedeceu a palavra. Foi no tanque de Siloé, se lavou, e a Bíblia diz que ele voltou vendo. E novamente nós temos outro cara que era cego e agora está mudando o mundo. Porque é a mesma coisa. Aí a religião fica, pira. Meu Deus, esse aí não era aquele que... E aí tem um detalhe no texto, presta atenção nisso, olha que loucura. Tem um detalhe no texto, o texto diz assim, ó. E aí as pessoas começaram a se perguntar, não era aquele que estava mendigando? Não era aquele que estava mendigando? Tá, mas a Bíblia não tinha dito que ele era mendigo, tinha dito que ele era cego. Mas a única coisa que sobra para alguém que não enxerga direito é mendigar. Mendigar amor, mendigar aceitação. Quando você não enxerga o seu futuro em Deus, quando você não olha com uma perspectiva de eterno, a única coisa que sobra para você, irmão, é continuar mendigando. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Não tive uma oportunidade. Agora quando você enxerga, quando você obedece a palavra, você está andando lá, mesmo que a religiosidade venha, ei, quem te curou? Eu nem sei direito quem me curou, mas ele curou, ele mandou eu me lavar no tanque, eu fui e me lavei, agora eu estou vendo. Você está vendo, mas você não era mendigo? Eu era mendigo porque não enxergava, mas agora eu vejo. Então agora eu não vou mais mendigar amor, eu não vou mais mendigar aceitação, eu não vou mais mendigar afirmação. Por quê? Porque agora eu estou enxergando, agora eu vejo, agora eu sei que Deus está comigo, agora eu sei que eu não preciso temer mal algum, agora eu sei, eu consigo enxergar. Irmãos, você precisa enxergar um futuro lindo para a sua vida, porque se você não enxergar, ninguém vai enxergar por você, queridão. Deixa eu te falar uma coisa bem séria, jovens. Escutem isso, jovens. Se você não se leva a sério, ninguém vai te levar a sério. Se você não leva a sério sua espiritualidade, ninguém vai te levar a sério. Se você não leva a sério sua paixão por Deus, não espere que os outros reconheçam isso. Se você não se leva a sério, sabe, a gente precisa ter novamente o ímpeto de mudar o mundo. A natureza humana, ela sempre vai fazer você pensar ou menos de si ou mais de si. Só que você não é chamado para pensar nem menos de si, nem mais de si, mas para andar de acordo com aquilo que o Eterno liberou a seu respeito. Escute, eu estou terminando. Irmãos, Paulo está criticando os irmãos aqui em Coríntios, dizendo: vocês estão perdendo tempo com coisas toscas, com coisas bobas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo. Vocês estão perdendo tempo. Irmãos, escute isso, você tem que parar de discutir na igreja aquilo que não é mais importante. Você tem que parar de discutir aquilo que não é mais importante. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. A minha pergunta para você é: será que você está sendo um cooperador de Deus no florescimento do reino de Deus no mundo? Ah, mas pastor, mas o reino de Deus não é uma coisa só futura. Não, o reino de Deus chegou. Porque onde chega um embaixador do reino de Deus, ali chega a lógica do reino de Deus, a vida do reino de Deus, a alegria do reino de Deus, a justiça do reino de Deus. Ah, o reino de Deus virá. Sim, ele virá. Quando Jesus voltar, vai estabelecer o seu trono a partir de Jerusalém. Mas ali ele vai estabelecer. Enquanto isso a gente continua manifestando. Será que a gente está sendo, irmãos, construtores, sábios construtores?
porque o reino de Deus está florescendo no mundo. Quando você vai para Marcos capítulo 4, nas parábolas do reino, as parábolas do reino, elas falam sempre de algo que está se expandindo. Quando fala, por exemplo, da lâmpada, Marcos capítulo 4, do versículo 21 a 25, alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não, a lâmpada é colocada num pedestal de onde sua luz brilhará. Sabe, Deus está acendendo algumas lâmpadas e colocando algumas lâmpadas em evidência, irmãos. Ei, deixa eu te falar. E se Deus quiser te dar evidência? Como está o seu coração se Deus quiser te mostrar para o mundo? Como está o seu coração se Deus quiser te dar recurso? Se Deus olhar assim para você, ó, cara, eu tenho um plano com você, eu queria te dar muito dinheiro. Como está seu coração? Se Deus olhar para você e dizer assim, ó, cara, eu quero te dar muito talento. Eu quero fazer você uma voz. Eu quero colocar você em evidência. Como vai estar o seu coração? Como vai estar o seu coração se Deus quiser te dar muita inteligência? Sabe? E se Deus quiser que você seja o próximo Steve Jobs, que vai inventar um negócio muito legal que a gente chama de iPhone? E se Deus quiser levantar no nosso meio aquele que vai ser o próximo Nobel da Paz? E se Deus quiser levantar no nosso meio dos jovens, dos adolescentes, de você que é do Promorá? Se Deus quiser fazer de você o próximo milionário, bilionário na nação? Cara, e se Deus quiser fazer isso? Sabe, a outra parábola do reino fala da semente. O reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. Irmãos, noite e dia isso germina e cresce, mas não sabe como isso acontece. A vida daqueles que abraçam o futuro, a vida daqueles que abraçam o seu destino profético em Deus é assim, irmão, é sobrenatural. Mas você está disposto? Eu estou encerrando essa conferência, irmão, nessa noite, pedindo para você calcular o custo de tudo aquilo que você ouviu aqui. Calcula. Calcula o custo. Calcula o custo. Você quer viver uma vida que é sobrenatural? Que às vezes a matemática não vai bater e você não pode se desesperar? Você está disposto a viver uma vida que não vai seguir o mesmo padrão do sistema, não vai seguir a mesma lógica do mundo, não vai seguir, é diferente. Talvez você vai levar anos para florescer, mas depois você floresce em 5 anos, o que você não teria florescido em 50. Você está pronto para viver esse tipo de vida? Você está pronto para viver o tipo de vida onde demora, e às vezes até bastante, para o de repente de Deus? Você tem que calcular esse custo. O reino de Deus está florescendo, está germinando, e a gente não sabe como isso acontece, porque é loucura. É loucura. Sabe por que é loucura? Jovem, eu estou convidando você a viver uma loucura. Que loucura? Você vai viver o eterno, só que hoje. Essa é a loucura que eu estou chamando você para viver. Que loucura? Você vai viver aquilo que é eterno hoje. Você vai viver aquilo que é futuro hoje. Você vai abraçar uma dimensão do futuro hoje. Então talvez você ainda não é um pregador, mas você já vai se ver como um. Talvez você ainda não é o empresário, mas você é um jovem que ganha o salário mínimo. Mas se Deus te deu uma palavra que você vai ser um empresário, você já vai ter que começar a agir como um, irmão. Você já vai ter que começar a agir como um.
Isso é terrível, sabe por que isso é terrível? Porque isso ofende a mente. Isso ofende a mente. E para a gente terminar, Paulo diz que o construtor, o fundamento que está posto é Cristo. Ele veio e construiu sobre esse fundamento. E ele fala, nós precisamos ser sábios construtores para continuar construindo. Ou seja, o florescimento do reino de Deus no mundo, ele passa pela sua disposição de ajudar a construir. Deus vai fazer comigo ou semigo, com você ou sem você. Mas por que você não se tornar participante disso? Por que não se tornar participante disso? Por que não se tornar alguém que quer construir o reino de Deus junto com Ele? Por que não ser alguém que sonha grande? Por que não ser alguém que é só um adolescente, mas já está pensando no dia que você vai ter uma família? Ah, mas você está acelerando as coisas. Não. Estou mostrando para aquele adolescente que ele não é só um adolescente, só um, como alguns chamam, aborrecente. Nunca mais fale isso, irmão. Ou ele é só mais um jovem. Eu estou todo sábado aqui com os jovens, olhando para eles e dizendo, ei, vocês vão ser grandes. Estou sempre olhando para eles e dizendo, ei, vocês vão crescer. Ei, vocês vão ter um casamento lindo. Vocês vão ter um casamento abençoado. Eu estou todo sábado aqui olhando para eles e dizendo, ei, tem coisa que deu errado, mas só segue, vai dar boa. Vai dar boa. Deus tem um futuro lindo para você. Vai dar boa. Porque você tem um sonho de empreender, começa vendendo um docinho lá na porta da igreja. Porque você tem um sonho de pregar, começa pregando para alguém na rua. Você tem um sonho de... Irmãos, é uma coisa que eu e o pastor Everton sempre conversávamos muito. Nós não podemos anular uma geração, irmãos. Ensinando para elas, ensinando para essa geração que só o que ela precisa é se trancar num quarto e orar. Sim, se tranque no seu quarto, ore muito, mas depois saia daquela oração como um leão pronto para ajudar a edificar o reino de Deus. Ore muito, queime muito. Você queimou muito nessa conferência aqui. Você chapou muito coco, foi lindo, a gente chorou, derrubou lágrimas, mas volte para sua casa com o ímpeto no seu coração de mudar a sua cidade, com o ímpeto no seu coração de tocar a sua universidade, com o ímpeto no seu coração de alcançar a sua família. Volte para sua cidade ajudando a edificar o reino de Deus. Volte para sua cidade assim, como um leão. Mas não adianta ficar leão um dia, 2 dias, 3 dias que ainda está sob efeito da conferência. Passou, quando que vai ter a próxima? Em 2024, ou em setembro lá na Juventude Nacional. Ore muito, queime muito, mas depois levante e diga assim, eu vou ajudar
naquilo que Jesus está fazendo há 2000 anos. O que Jesus está fazendo há 2000 anos? Ele diz assim, ó: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a pergunta é: será que tem alguém que quer edificar a igreja? Será que tem alguém que quer ajudar o reino de Deus? O reino de Deus é como uma semente, como um grão de mostarda pequenininho, mas se semeado, logo logo ele se torna a maior das hortaliças, até as aves vêm pousar sobre a sua sombra. É pequenininho, mas pastor, é pequenininho. O que eu tenho é só um talento, o que eu tenho é só uma coisinha, o que eu tenho é só uma paixão, o que eu tenho é só isso. Talvez seja só um grãozinho de mostarda, mas nas mãos do Senhor, ei, você é alguém que vai ajudar a construir o reino de Deus no mundo. O reino de Deus não vai pegar você de surpresa. Por quê? Porque quando o projeto vir pronto, quando a Nova Jerusalém descer do céu, vim prontinho, você vai dizer: eu já conheci o projeto. Sim, eu ajudei a desenhar ele, eu ajudei a apontar para ele, eu peguei a minha vida e apontei para ele. Eu fui para a universidade não só para ter uma profissão, eu fui para a universidade para ajudar a edificar o reino de Deus. Eu fui para o mercado de trabalho, eu abri empresa não só para ter dinheiro, eu abri empresa porque através da minha empresa, cara, eu estou evangelizando todo mundo. Através da minha empresa eu estou levando milhões e milhões, sustentando missionários e homens e mulheres de Deus na África, na Ásia, em qualquer lugar. Ei, será que tem alguém aqui nessa noite que quer ajudar a edificar o reino de Deus no mundo? Então saia dessa conferência desse jeito. Saia dessa conferência desse jeito. Ei. E o tempo é agora. Não é só de uma forma, não é só de um jeito, não é só de um jeito. Paulo diz assim: o construtor usa vários materiais. Ele usa ferro, ele usa madeira, ele usa feno, ele usa vários materiais. Então a gente pode ser diferente? Não pode, a gente deve. Porque se a gente não for diferente, irmão, a missão, já falhou. Você está dizendo que a gente tem que ser diferente? Sim. O coração tem que ser o mesmo, mas a movimentação tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Porque somente na diferença nós vamos revelar a multiforme graça e sabedoria de Deus. E é na diferença que nós vamos aprender a construir o reino de Deus, não como algo próprio nosso, mas como parte de algo maior. Porque você sabe que você só tem uma parte naquilo tudo. Você tem uma parte naquilo tudo. Pastor, eu vou usar ferro. Minha parada é universidade. Então vai com tudo. Pastor, a minha parada é sala de oração. Vai com tudo. Pastor, a minha parada é abrir empresa. Vai com tudo. Pastor, a minha parada é rua. Eu gosto de ir pra rua. O que você está fazendo ainda? Que não foi pra rua ainda? Pastor, a minha parada é ensino. É sala de aula. Vem pra sala de aula. Não importa, irmão, pode ser diferente, mas o coração que rege é o mesmo. Vários materiais, o fundamento é o mesmo, a origem é a mesma. Tá, mas o que vai revelar se vai ser bom ou não? Só uma coisa, irmão: o fogo. O que revela é o fogo. Então que nessa noite o fogo de Deus venha sobre você para encerrar essa conferência, e Ele tire tudo que é impureza, tudo que é ruim, tudo que é pensamento de trauma, tudo que é dor do passado, tudo que é medo que te impede de avançar. O fogo de Deus venha sobre você hoje e tire tudo isso. E aí você vai sair daqui com só aquilo que é realmente importante. Quantos querem esse fogo de Deus nessa noite? Então fica de pé comigo no seu lugar. Jesus. Não tenho medo, esse é o meu lugar. Só o fogo vai provar. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo, este é o meu lugar. Saia da superficialidade e construa. Saia do anonimato e construa. Saia da mornidão e construa. Saia da passividade, jovens, e construa. Saia da necessidade e construa.
Saia dos seus problemas pequenos e construa. Saia das suas limitações e construa. Por quê? Porque Deus está construindo e o filho só faz o que vê o pai fazer. Se você quer construir, você precisa do fogo. O fogo vai provar se o material que tem aí para construir. Pastor, tem um materialzinho aqui, como é que eu sei se ele é bom? Fogo. Pastor, eu tenho uns talentos aqui, o que eu preciso? Fogo. Pastor, eu tenho só uma ideia, mas eu acho que é uma coisa muito louca. O que vai me dizer se é uma ideia boa ou não? Fogo. Fogo. Pastor, eu tenho um projeto aqui que esse projeto vai tocar a minha universidade, mas eu não sei se eu vou para frente com isso ou não. Fogo de Deus. O fogo vai mostrar para você. Pastor, eu quero fazer isso, mas eu não sei como. Fogo. Fogo. Fogo de Deus. Fogo nunca dorme. Fogo de Deus. Fogo nunca apaga. Fogo de Deus. Nunca Por isso nós vamos encerrar essa conferência debaixo do fogo de Deus. Debaixo do fogo do Espírito. Deus nunca morre. Nós vamos terminar essa conferência com ativação. Os nossos pais estão aqui, os pastores estão aqui, os homens mais velhos estão aqui, porque nós vamos terminar essa conferência impartindo com você, impartindo unção com você. Nós vamos terminar essa conferência aqui impondo as mãos sobre você, para que você receba o fogo de Deus. Esse fogo vai purificar você. Esse fogo que te tira da pornografia, cara. É esse fogo que te tira da masturbação. É esse fogo que te tira daquele relacionamento errado. É esse fogo que reposiciona você para construir o reino de Deus. É esse fogo que você precisa. Então deixa a gente orar com você. Deixa o fogo de Deus queimar tudo. Sai do seu lugar, vem aqui na frente e deixa esse fogo incendiar você nessa noite. Deixa a gente impartir isso com você. No fogo, eu não tenho medo. Este é o meu lugar. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo. Este é o meu lugar. Vem mais pra frente um pouco, irmãos, para nós podermos vir. Vem, encontre um lugar nesse altar. Oh, e deixa o fogo de Deus purificar você. Eu entro na nuvem, eu não tenho medo. Pois eu não temerei o que possa acontecer. Se a tua glória vir, vem queimar. Eu não temerei Fogo de Deus sobre a sua vida. acontecer. Se a tua glória vir. Pastores, líderes do MJ, equipe do MJ, vamos impartir, vamos ativar. Deixa o fogo Fogo de Deus. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar. Fogo deixa de a glória Deus. cair. Ei! Deixa o fogo descer, Receba o fogo de vento Deus. soprar. Fogo de Deus, a glória fogo de Deus. cair. Fogo de Deus sobre a sua vida, fogo de Deus sobre a sua vida. Temerei o que possa acontecer. Se a tua glória vir. Nos ajudem, fogo de Deus, para preparar você para construir. Tua glória sobre nós. Fogo de Deus.
Espírito, fogo de Deus, fogo queimando toda impureza, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Receba o fogo de Deus. Se tem alguém perto de você aí queimando, toque nessa pessoa. Toque nessa pessoa, libere essa unção. Libere essa unção. Beija-me com tua glória. Vem e beija-me. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar. Vamos juntos. Receba esse fogo. Receba esse fogo na sua vida. O fogo que te purifica e te prepara. O fogo que te purifica e te prepara. Você está sendo preparado, jovem. Você está sendo preparado, jovem. Deixa o teu rio, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo. Ninguém toma minha vida, sou eu que dou. Ninguém toma minha vida, pois o sacrifício sou eu. Ninguém toma minha vida, sou eu quem dou. Quem toma minha vida, sou eu quem dou, pois o sacrifício sou eu. Eu quero queimar. Pode me amarrar no seu altar. Eu quero queimar.
fogo de Deus aqui querendo queimar tudo aquilo que nos impede, tudo aquilo que nos trava. Sabe, se há alguém aqui nessa noite, cara, você luta contra o espírito de suicídio. Você luta contra o espírito de suicídio. O Senhor nos sinalizou isso. Isso ronda a sua mente, isso ronda seu coração. Sai do seu lugar, vem aqui. O fogo de Deus hoje vai tocar você. E o fogo de Deus hoje vai queimar todo o espírito de suicídio. Tudo aquilo, todo desejo muitas vezes de tirar a própria vida, porque a vida não tem sentido. Se é com você, vem aqui na frente, vem aqui. Se é com você, vem aqui na frente. Você que luta contra isso. Você que luta contra isso. Ah, cara, tem algo que Deus quer fazer. E hoje o fogo de Deus queima isso em você. Acende o fogo em meu coração, que eu não resistirei. Fogo de Deus vem para queimar. Eu quero tudo aquilo que quer tirar a sua vida, tudo aquilo que quer tirar a sua vida, receba da vida de Deus. Receba da vida de Deus. Receba da vida de Deus. Eu não controlarei. Quero mais de ti, Deus. Ei, você vai ajudar a construir o reino de Deus. Acende um fogo em meu coração. Num dia você quer tirar a própria vida, agora você vai ajudar a construir o reino de Deus. Mais de ti, Deus. Eu quero mais. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, que eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar, só em teu amor, em teu amor. Não há outro lugar onde eu quero estar. Não há outro lugar que em teu amor. Pai, em nome de Jesus, você está segurando essa Bíblia porque você é um homem da palavra. E eu sei que muitas vezes você já ouviu a esse respeito, mas nunca acreditou. Mas hoje essa Bíblia está no alto para mostrar para você. E hoje o Senhor fala com você. Eu vou te dar palavras, eu vou te dar revelações. Eu vou te dar revelações. Coisas que você nunca entendeu, coisas que você nunca entendeu, você vai passar a entender agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está curando pessoas nas emoções. Deus está curando pessoas nos sentimentos. Sinto a presença, toque em mim de O fogo de Deus está purificando os seus sentimentos, purificando suas emoções, eu não me vejo
purificando suas emoções. Sem tua presença, Jesus, toca, em Jesus. mim de novo. Toca, Jesus. Enche-me de Toca, novo. Jesus. Eu não Toca, Jesus. vejo. Você se sente Sem impuro. tua presença, Você se sente impuro porque tem lutado contra a pornografia. Você se sente impuro. Hoje o fogo de Deus vem purificar sua mente. Os gatilhos que te levam para a pornografia. Os gatilhos que te levam para a pornografia. Ei, o fogo de Deus purifica a sua mente hoje.